Amém? Quero te convidar a abrir a Bíblia Sagrada no livro segundo escreveu o profeta Isaías. Fala no Senhor pela palavra, pela instância da palavra, em nome de Jesus. Aleluia! Só Jesus é lindo. Jesus é lindo. Isaías 43, versículo de número 9. Preste atenção nesse texto. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Aqui é um desafio. Deus está dizendo e tratando as nações com ironia. E as nações, no caso aqui, alegoricamente representam para nós as nossas adversidades e os nossos inimigos. Quem aqui tem inimigos? Oxe, todo mundo tem que ter, rapaz. Você acha que o diabo gosta de você? Ah, deve gostar de você então. Você quer que o diabo goste de você? Ele não gosta de você não. Quem tem inimigo aqui? Então essa palavra se aplica aos seus inimigos. Agora você que levantou a mão pensando nessa pessoa, na sogra, você está errado, meu irmão. Não pode, a nossa luta não é contra carne e contra sangue, é contra principados e potestades. Porque pode ter uns que falam, eu vim aqui para Deus matar aquele lá. Não. Nós devemos orar por esses inimigos, porque se você abençoar eles, Deus vai se agradar de você. E como com Deus é um relacionamento, não é uma reza, não é uma crendice, Deus automaticamente vai te abençoar também. Você quer coisa melhor do que o teu inimigo se reconciliar com você? E ser um aliado, ser um amigo, não ter nenhuma rusga com você, ter paz? Sabe o que a Bíblia diz? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Devemos ter paz. Mas aqui essas nações representam o nosso adversário, e Deus está dizendo para elas, se unam, se congreguem. E quem de vocês pode nos fazer ouvir predições antigas? Predições, o que é dito antes de acontecer, antigas, ou seja, dizer, lá no passado eu disse que aconteceria isso, e olha, de fato aconteceu. Quem pode? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, a verdade é. Se vocês são tão poderosas nações, se vocês são tão suficientes, se vocês são tão plenas, se vocês são tão cheias de si, então faça o seguinte, me apresente uma predição antiga que esteja registrada, escrita, e traga testemunhas do que aconteceu, para dizer, é verdade o que foi dito lá, aconteceu. Deus está desafiando, porque muito se ouve nesse mundo, dizer, fulano é alguém que revela o futuro, é alguém que sabe o que vai acontecer, e as pessoas buscam isso, o contato com o místico, com o sobrenatural, porque querem saber o que vai acontecer. Deus está falando, então traga aqui na minha presença, e ponham testemunhas aqui para dizer, é verdade. Oi? Na realidade, a ponto de exclamação, eu falei que Deus estava tratando essas nações com ironia, é porque não se achou testemunhas, não teve ninguém que veio a favor deste ou daquele Deus, ou daquela nação, com D minúsculo, Deus com D minúsculo, não teve ninguém. Esse aqui é infalível, não teve ninguém. Todos se decepcionaram, se frustraram, todos estavam com vazio no peito,
Todos estavam com uma dor no peito, com uma ansiedade, um anseio, buscando, tateando. A Bíblia diz que em Atos 17, no Areópago, na Grécia, no Areópago, Paulo chegou e viu vários altares a vários deuses, porque os gregos eram extremamente supersticiosos, e achavam que por fazer muitos altares e honrar a muitos deuses, eles poderiam assim estar isentos de infringir contra algum Deus e ele viesse a castigá-los. Então para pensar, olha o grau de nulidade da idolatria. Como a idolatria é nula, como esperar em homens é nulo, porque o homem não pode acrescentar um côvado à sua estatura, não pode tornar um cabelo branco ou preto de sua cabeça, não sei se pintar, né? Mas fora isso, jamais, ele não pode dizer, vou envelhecer hoje eu quero rejuvenescer, quero voltar a ter cabelo de neném. Não existe isso. Também os que caem não voltam mais, vão embora para o submundo. Eu tenho percebido isso, por empirismo. Alguns também perceberam, constataram. E a verdade é que o homem não pode, e há uma nulidade. Por quê? Se eu preciso honrar este Deus, para ele não ficar bravo comigo, então aquele outro Deus que eu estou honrando não é capaz de me proteger. Não é capaz de me proteger. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês que talvez vocês não entendam. Vocês não devem desrespeitar religião nenhuma, pessoa nenhuma, mas vocês não precisam respeitar outro Deus além do de vocês. Como se precisasse aplacar a ira desses outros deuses, porque eles podem ficar irados. Paulo ficou abismado e falou, meu Deus, que é isso? E aí ele viu um altar ao Deus desconhecido, e ele sobe em cima desse altar e diz, é desse Deus que eu estou falando, que vocês honram sem conhecer, porque Ele mesmo fez os céus e a terra, e não pode ser servidos por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, pois somos dele geração, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais, e Ele fixou tempos previamente estabelecidos, espalhou o homem pela face da terra. Assim Paulo defende uma tese acerca da soberania, da grandeza de Deus e do estabelecimento das nações, da distribuição dos povos, um Deus tão glorioso quanto o nosso, recriminando a idolatria dominante naquela cidade. Ele diz assim, vocês estão, como muitos de nós tivemos, e alguns ainda estão fazendo isso, mas não vão precisar fazer mais isso a partir deste culto. Muitos de vocês estão, Paulo diz no seu discurso, tateando no escuro, com uma venda nos olhos, como se buscando pelo tato. Paulo vai dizer, vai tateando, você vai achar. Quem tateia não acha? Quem busca não acha? Quem bate, a porta não abre? Então você vai achar, porque Paulo disse, Ele não está longe de vocês, Ele está bem pertinho de cada um de vocês. Semana passada eu vi um testemunho de uma serva de Deus aqui, que por muitos anos serviu em entidades, fez trabalhos, obras, muitas coisas para outros deuses, e ela disse que quando ela estava lá no exercício das suas atividades, ela falava, mas isso não está certo, alguma coisa está errada. Ela orava e dizia assim, no seu íntimo, trabalhando para outros deuses, ela dizia no seu íntimo, Deus, mostra o que está de errado. Sabe o que aconteceu com ela? Um dia ela foi ver o filho dela se batizar, ela foi assistir o seu filho Guilherme descer as águas do batismo, e naquele dia eu disse assim, quem mais quer descer as águas aí? Porque nós vamos encerrar o trabalho, depois de batizar 40, 50 pessoas, nós vamos parar agora. O Espírito Santo disse para ela, desce as águas agora, e ela desceu as águas e foi feita nova criatura.
Se você buscar, tateando, você vai achar, porque Ele está fácil de achar, Ele está se deixando achar. Ele não está se escondendo, pelo contrário, Ele está se revelando. Não achou testemunhas? Versículo 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Agora ele diz: você não achou testemunha? Oh Deus, você não achou nenhuma testemunha, Deus? Tá certo. Vocês, igreja, vocês são minhas testemunhas. Eu quero saber de uma coisa aqui. Quem pode dizer: Deus fez um milagre na minha vida algum dia? Quem pode dizer: Ele me resgatou do lamaçal do pecado, Ele me deu uma nova vida, Ele se revelou para mim? Quem pode dizer isso? Então nós somos testemunhas desse Deus. Nós somos suas testemunhas de que suas predições antigas são infalíveis, são cabais, jamais caem por terra a sua palavra, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele falar, pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nós somos testemunhas da grandeza desse Deus. Aleluia. Versículo 11. Eu, o Senhor, olha ele, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas. Vocês viram os meus atos, diz o Senhor. Eu sou Deus. Aleluia. Aleluia. Nesse contexto, Deus estava falando com Israel o quê? Fala para eles: meu povo, Deus está aqui falando com o povo, que é a testemunha. Meu povo, fala para eles: vocês são minhas testemunhas. Quem é o culpado por abrir o mar vermelho? Meu povo, diga para eles: quem é o culpado por fazer água sair da rocha? Fala mais uma coisa, meu povo: vocês são minhas testemunhas. Vocês não viram eu, com mão forte, em 10 pragas, tirar vocês do Egito? Vocês não viram eu subverter Faraó? Vocês não viram os egípcios se afogarem na profundeza do mar? Vocês viram ou não viram isso? Vocês não atravessaram o mar vermelho com o pé enxuto? Vocês não viram a minha nuvem sobre a cabeça de vocês por 40 anos? Vocês não comeram o maná que caía do céu todo santo dia, com exceção do sábado? Vocês não viram isso? E nós dizemos: sim, eu vi. Foi Ele mesmo, foi Jeová, foi Jesus Cristo, que desceu em forma de homem e se fez semelhante a nós, homens pecadores, e nos redimiu do poder das trevas, do pecado e de Satanás. Perdeu uma baita oportunidade de aplaudir Jesus. O apóstolo Pedro vai dizer no seu discurso que ganha 3.000 almas. Ele vai dizer o seguinte: porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome dele,
O nome que é sobre todo nome. O nome daquele que era, que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O nome da fiel testemunha, do primogênito dentre os mortos, do príncipe dos reis da terra. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, mas que por cargas d'águas e por misericórdia de Deus se manifestou aos seus santos que estão aqui nessa noite, para saber que o nome de Jesus é sobre todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aleluia! Deus é maravilhoso. Você sabe que sou eu, não sabe? Eu sou Deus. Fui eu ou não fui? Quem foi o culpado? Foi Jeová. Foi Ele, eu sou testemunha, eu sei. Somos testemunhas oculares dos seus feitos. Você que é da casa, quem é da casa aqui? Quem é da casa? Já viu alguém testemunhar a cura do câncer aqui? Quem é da casa já viu um drogado ser liberto dos vícios aqui? Quem é da casa que já viu alguém com depressão, com pânico, com transtorno bipolar ser curado aqui? Tem gente que está dizendo, eu mesmo. Uns doidos, maluco, varrido, que hoje é crente e adora o Senhor, tem aqui? Vocês são testemunhas então, né? Me fale uma coisa, quem é o culpado desse crime? Quem é o culpado desse crime? Aleluia. Eu não sei como você consegue ficar sentado numa hora dessa. Se eu ouvisse essas coisas, qualquer um de vocês pregando, eu dava um pulo, eu saltava, eu digo, foi ele! Eu não posso me calar, foi ele que fez isso! Ele fez! Sabe por quê? Porque antes que houvesse dia, eu sou Deus, e não há ninguém que possa impedir as obras das minhas mãos. Ou seja, eu faço o que eu quero, que dá na minha cabeça. Operando eu, agindo eu. Ele não deve explicação, ele faz o que ele quer, ele não responde a leis de homens, ele não está amarrado, os braços dele não estão aprisionados. Ele é o único Deus todo-poderoso, soberano, excelso, sublime, supremo, eterno, majestoso, maravilhoso, glorioso, bendito, santo, santo, santo. É ele. Aleluia. Versículo 14. Assim diz o Senhor. Isso eu fiz lá atrás, não fiz? Fiz ou não fiz? Quem sabe o que eu fiz lá atrás? O que eu fiz foi bom? O que eu fiz foi maravilhoso? Quando você lembra das coisas que eu fiz, você se alegra? Quando você ouve falar de um Deus que lá atrás deu vista ao cego, fez o mudo falar, fez o paralítico andar, ressuscitou os mortos, você se anima? Isso vem fé no teu coração? Que bom. Porque lá eu venci os problemas. Lá eu venci o Egito. Lá o meu filho se manifestou. E lá o meu filho venceu o poder das trevas, do pecado, da morte. Lá vencida foi a morte. Lá tragada foi a morte. Lá o pecado não teve domínio sobre eles. Vivemos outros tempos hoje, né? Estamos há 2000 anos dessa mensagem. Dessa daqui 2800 no caso. Fez grandes coisas lá atrás. Nós temos novos problemas hoje. Temos novas demandas hoje. Assim diz o Senhor: o que vos redime
Ou seja, o parente de vocês que paga a tua dívida. Ó, que o único testemunho que foi dado hoje foi que Deus pagou a dívida dele. E se isso não for Deus, eu não sei o que é. Vou lá buscar meu 100 conto. O Deus que põe as contas em ordem. Redenção é pagamento de dívida. Nós falamos que redenção é a salvação, e de fato é, porque nós tínhamos uma dívida com Deus, uma cédula nos era contrária, havia uma nota promissória contra nós, mas Jesus Cristo riscou a cédula e encravou na cruz, como quem diz assim: está pago, manda para a contabilidade. Boleto pago, tica. A cédula que nos era contrária e constava de ordenanças, Ele riscou e encravou ela na cruz, e triunfou de principados e de potestades, e publicamente os expôs ao desprezo. Essa é a obra de Jesus, por isso Ele é o nosso Redentor, porque quando Deus olha para você, te vê justificado e não te vê pecador, porque aquele que não tinha pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus olha para você e não te vê maculado pelo pecado, Ele te vê redimido. Você não tem dívida mais com Deus, porque Jesus levou sobre si o teu preço. Assim diz o Senhor: o que vos redime, ou seja, estou pagando as dívidas de hoje, agora estou falando dos tempos de hoje. O Santo de Israel: por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eles vinham em navios, os babilônicos, os caldeus, e nesses navios pelo rio Eufrates, eles vinham cantando: estamos arrebentando, estamos destruindo as nações. Isso é histórico. A Babilônia, os caldeus comemoravam nos seus navios. E quando eles entraram em Israel para exercer um juízo, porque Israel tinha se desviado do caminho do Senhor, chegou um tempo que Deus disse: basta, chega, não vai mais exercer esse juízo. Porque Deus, Ele é assim, olha que coisa louca que eu vou te falar, preste muita atenção. Ele é um pai, e todo pai que se preza tem que falar não para o seu filho. Faz parte da educação, da didática, da disciplina. O não, num primeiro instante, não traz contentamento, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Precisamos ser provados e precisamos ser reprovados, caso sejamos passíveis disso. Porque um pai que passa a mão no seu filho, que é rebelde, que é irretratável, que é repreensível, ele está nada mais, nada menos do que afundando o seu filho numa imoralidade, num mal tão grande. A Bíblia diz que o pai, como pai, ele repreende e castiga a todos quanto ama. Uma vez eu falei isso para um homem, uma pessoa mais ou menos influente, e disse: Deus não castiga. Eu falei: então a Bíblia dele é uma mentira. Porque um pai que se preza castiga o seu filho. Se ele é pai, ele tem que castigar. A não ser que você seja perfeito. Talvez ele nunca te castigou, porque você é perfeito, mas eu já fui castigado várias vezes, e toda vez que ele me castiga, eu: obrigado, Senhor. Porque quando Ele me castiga, Ele demonstra que me ama e que se importa comigo. Agora, se Ele não te castiga, pode ser que Ele não dê a mínima para você, ou que você seja santo. Se você não for santo, um pingo, um pouco de senso, de noção de quem você é, você vai perceber que não há um justo, nem sequer um. Todos se extraviaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, se Deus quer te repreender, oferece as costas. Paulo disse assim: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim habite o poder de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Deus castiga? Sim. Só que quando Deus castigava Israel, todas as vezes que Deus castigou Israel, Ele fazia assim: Ele pegava uma vara e batia. Israel falava: ai. Depois disso, Deus pegava a vara e fazia assim. Todas as vezes que Deus castigou o seu povo, Ele quebrou a vara que Ele bateu.
como quem sentisse ódio daquele instrumento que fez o seu filhinho querido e amado sofrer e chorar. Quem é o pai aqui que já brigou com o filho ou com a filha e depois saiu para chorar? Fora eu. Porque a gente não suporta ver nossos filhos chorando. Às vezes eu sinto isso por vocês. Quantas vezes eu exorto vocês a parar de imoralidade e de se envolver no mundanismo, secularismo, de relativizar a moral da palavra de Deus, porque o mundo é moderno. E prego com veemência, autoridade. Mostro o texto bíblico e vocês ficam acuados e entristecidos, porque o pastor foi severo na palavra. Eu saio por aquela porta em lágrimas, com meu coração despedaçado, porque eu não queria ter repreendido vocês. Mas sobre mim pesa o peso do ministério. Eu sou obrigado a levar vocês ao céu, eu sou obrigado a conduzir vocês. Eu vou dar conta da alma de vocês. E se o Senhor chegar em mim e disse assim: e aí, pregador, tinha espinhos na rosa ou não? No meu caso eu vou dizer: Senhor, tinha mais espinho do que pétala. Porque a começar por mim, eu precisava de poda, eu precisava de repreensão, eu precisei de disciplina, eu precisei de cabresto, eu precisei ser sim submetido à tua vontade. Não foi fácil, mas eu me submeti a ela. Eu me humilhei à tua vontade e obedeci à tua vontade, e subi no Monte Moriá e coloquei o meu Isaque em cima dele e te ofereci o meu Isaque. Nunca foi fácil, nem com Abraão foi fácil, o pai da fé. Você acha que vai ser conosco? Só que eu tenho um consolo para te dizer: não é que não vai arder, vai arder, vai bater, vai doer, mas depois Ele vai quebrar essa vara desgraçada e vai dizer: ninguém encosta no meu Israel, ninguém encosta no meu filho. Aí você pensa: puxa, pastor, mas você espancou a Laura? Não. Eu devo ser feio assim, de uma condição que quando eu brigo com ela, ela chora. Basta falar: não pode, não pode, vai para o seu quarto, fica quieta aí. Fica chorando, chorando, chorando. Eu falei: caramba, já não está na hora de ir lá abraçar ela? Será que se eu for agora ela vai entender que eu estava disciplinando, ela precisa mudar? Sou só eu? Sabe quem Deus usou? Qual era a vara para bater em Israel? Era a Babilônia. Só que aqui Deus está dizendo, põe na tela o texto: você veio se vangloriando, veio comemorando porque era a vara que feriu o meu povo, mas você vai voltar chorando agora. Você se gabou por ter sido o juízo, a vara disciplinadora. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente as veredas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me mansamente. A tua vara e o teu cajado, a vara bate, o cajado traz, consola. Você bateu, agora você vai embora chorando para o teu país. Deus fez isso com os caldeus lá atrás no Egito. Ele disse: eu fiz isso tudo e salvei vocês. Vocês lembram? Quem aqui é minha testemunha? Quem é testemunha de Jesus? De Jesus. Testemunha dos feitos de Jesus. Agora,
O cenário é outro. Os caldeus vieram. Versículo 15. Eu ainda sou o Senhor, ou ainda é por minha conta. Ele foi lá atrás? Sim ou não? Participa comigo da mensagem. Ele foi lá atrás no Egito? Sim ou não? Ele é o Senhor hoje também. O vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, 16. O que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo ao Mar Vermelho. Um caminho no... O povo, quando saiu em Êxodo 14 do Egito e se deparou com o Golfo de Acaba, e estava ali diante da península no Sinai, naquela península onde tem o Golfo, e eles estavam ali para atravessar. O que Deus fez? Moisés, por que clamas a mim? Toca nessas águas, diga ao meu povo que marche. Moisés, diga ao meu povo que marche. Deus não abriu um caminho para eles no meio das águas, lá no passado? Ele está dizendo, eu sou o mesmo, aquele lá, que lá no Egito, vocês foram minhas testemunhas, que abriu um caminho no meio do mar. Eu abri um caminho no meio do... Porque eu levei vocês para o Egito, e entre o Egito e a casa de vocês existia um mar. Então eu tive que abrir um caminho no meio do... Para ser fiel com vocês e para cumprir a minha palavra, porque ela não cai por terra, porque ela não volta vazia, porque eu sou fiel. Aleluia. Eu abri uma vereda nas águas impetuosas. Eu sou o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, não serão. Estão extintos, apagados como uma torcida, como você pega um pavio que queimava e joga dentro da água. Apagou. O Egito apagou. O Egito nunca mais lutou com Israel. Apagou. Acabou, esse inimigo foi vencido. Acabou. Você não volta para o lugar que você veio. Você não é um porco que volta depois de ser lavado para a lama. Você não volta para o Egito nunca mais. O poder das trevas não tem mais força sobre você. Macumba não te atinge mais. Inveja não te atinge mais. Você não volta mais lá para trás. Estamos falando dos problemas de hoje. Lá está resolvido. Você sabe que mergulhadores descobriram no século passado, desceram ali onde foi a travessia do mar e acharam corais que se fizeram em torno das rodas, das bigas dos carros dos cavaleiros de Israel. Você sabia disso? O que Deus disse aqui? Deus disse que jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida, como um pavio. Versículo 18. Agora, eu vou pedir uma coisa para vocês. Deus está falando. Vocês podem não lembrar mais dessas coisas? Deus está falando. Sempre nós pegamos esse versículo e fala assim: você teve traumas no passado, alguém te magoou, alguém te machucou. Não se lembre mais disso. Não é assim que Deus nos cura. Deus nos faz lembrar e Deus nos cura de um jeito que só Ele cura. Agora aqui Deus está falando, não se lembre mais disso. Do quê? Do que eu fiz no passado. Do milagre que eu fiz, da libertação que eu fiz, do êxodo que eu fiz, de ter tirado vocês do Egito. Não se lembre mais disso. Só que até agora, tudo que Deus fez foi ficar lembrando a gente disso. Eu ouvi uma risada de alguém que entendeu a mensagem. É engraçado, né? Deus está falando, não se lembre mais disso. Não se lembra do que eu fiz. Esquece isso. O Egito, esquece. O exército, esquece. Esquece o que eu fiz na Páscoa. Esquece disso. Não se lembre das coisas passadas. Nem considereis as antigas. Tem certeza, Deus? Porque a tua palavra lá em Lamentações vai dizer: quero trazer à memória o que me pode trazer a esperança. Você quer que eu esqueça mesmo do que o Senhor fez? Deus está dizendo hoje aqui: pode esquecer.
Poxa pastor, você pregou quase 40 minutos, 30 minutos pregando, e agora você está mandando a gente esquecer? Tem um versículo aqui que está mandando esquecer. Pregação expositiva, esse é o problema. Você prega até agora, vem um versículo e acaba com tudo. Esquece. Você está curioso para saber porque Deus está mandando esquecer? Tá ou não tá? Então pergunte para mim, por que esquecer? Uma história tão bonita quanto essa? Por que esquecer uma história dessa? Posso falar por que esquecer? Versículo seguinte, 19. É que é o seguinte: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Quem já está percebendo que Deus está fazendo um grande avivamento? Não percebeis? Eis que, porém, lá eu pus um caminho aonde? Não, lá ele pôs o caminho aonde? No mar. Aqui eu vou fazer diferente. Aqui, já que vocês estão aqui, vocês tinham que passar pelo mar. Lá na Babilônia, que fica no Iraque, entre a Babilônia, o Iraque e Israel, existe um deserto. Deus está dizendo: fique tranquilo, vocês vão andar no deserto, mas eu estou fazendo uma estrada lá. Estou fazendo um caminho no deserto. Estou fazendo rios no ermo, no lugar inóspito, onde não há vida, onde não há água, vai brotar rio, vai jorrar um manancial. O Senhor está dizendo: não leve em conta o que eu fiz lá, porque aqui eu vou fazer uma coisa nova. Aleluia. Fazer uma coisa nova. O que você vai fazer, Deus? Assim como eu fiz lá no passado, o povo sair do Egito e passar pelo mar, assim eu vou fazer nesse deserto. Vocês vão andar, mas vai ter brisa, vai ter vento, vai ter sombra, vai ter frescor, estará climatizado, e vai ter manancial de águas vivas jorrando do deserto. Vai ter condições. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, pode andar no deserto. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza, e nele me refugio, nele me escondo, porque Ele me esconderá, Ele me acampará debaixo de suas asas, e debaixo de suas penas eu estarei seguro. A sua verdade é um escudo, a sua palavra é o escudo e broquel. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, porque o Senhor está fazendo uma coisa nova. Deus, é engraçado, sabe? Tem gente que vive de museu. Lembra do passado? Ai, como era bom. A Bíblia diz que não podemos considerar os dias passados melhores do que os atuais. Sabia disso? Quem sabia disso? Que a Bíblia diz que não se deve considerar os dias passados como melhores do que o de hoje. Nostalgia não está com nada. Você que está apegado ao passado, você não tem fé para viver o presente. Deus está dizendo para você: você pode olhar para o passado só por uma circunstância. Veja o que eu fiz lá, você foi minha testemunha. Lembre-se do que eu fiz. Agora está na hora de olhar para frente. Tem uma coisa nova acontecendo, tem uma coisa nova vindo. Fale como um profeta de Deus para o irmão que está do teu lado, para a irmã que está do teu lado. Olha dentro da bolinha do olho dele e diga assim: Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida.
Vocês não vão cantar caminho em meio ao deserto. Se cantar eu desmaio. Aí eu desmaio mesmo. Mas eu quero terminar. Posso terminar ou não? Eu já vou embora. Estava dizendo, olha só, 20. Os animais do campo me glorificarão. Quem vai glorificar? Que animais? Os chacais e os filhotes de avestruzes. Animais que vivem em lugares inóspitos vão me glorificar. Que bobos eles. Eles me glorificarão. Sabe por quê? Porque eu pus vocês no caminho deles. E como eu sou obrigado com vocês a fazer um caminho no deserto e rios no ermo, esses animais vão falar, opa, tá chovendo hambúrguer. Não tem um filminho que fala, tá chovendo hambúrguer? Opa, tá chovendo água, tá chovendo bênção. Olha os filhotes dos avestruzes. Sabe o que significa? Que o que Deus vai fazer na tua vida vai atingir até quem não acredita. Sabe por que eles vão me glorificar? Nádia, posso? Por favor. Um dia assim. Sabe por que eles me glorificarão? Eu falei para vocês, quem não fala em línguas glorifica em português mesmo, não tem problema. Pode glorificar. Eles vão me glorificar porque por causa de vocês eu estou fazendo uma coisa nova. Porei água no deserto e rios no ermo. Por causa disso eles vão me glorificar. A obra que Deus vai fazer na tua vida é tão maravilhosa, é tão grande, você acredita? Ele fez isso na minha vida, Ele vai fazer na tua também. Ele está fazendo na tua já. Vai ser tão grande que vai resvalar em todo mundo. Todo mundo de tabela vai receber. Você é o pivô disso. Você é o culpado. Se alguém não gostar de chuva, se alguém não gostar de água, se tiver um fedorento lá que não quiser água, o problema é dele, vai ter que tomar banho quando você passar. Vai de tabela, vai para todo mundo. Ano da distinção, quando Deus aponta o dedo para você, Ele diz, é com você a história. Quem estiver do teu lado, acaba recebendo. Sabe por quê? Quando Deus multiplicou os pães na primeira multiplicação, quando Ele multiplicou os pães na primeira, não era para acabar tudo, né? Na primeira multiplicação, sobrou 12 cestos cheios. Quer dizer que todo mundo comeu e ainda sobrou. Quando Deus multiplicou pães e peixes na segunda multiplicação, sobrou 7 cestos cheios. Deus nunca manda na conta, Deus sempre manda sobejando, extravasando. Ele extravasa, Ele não goteja, Ele envia enxurrada, aguaceiro e chuvarada, é o que Deus vai derramar. Porque você há de convir comigo, se com Moisés, que era um homem, comedor de arroz e feijão, que ainda por cima chutou, bateu, espancou a pedra, pecou, resignou o seu cargo, fez tanta coisa assim, meio como eu e você faria, e Deus fez tantos milagres e fez ele atravessar o Mar Vermelho. Você imagina o que não vai acontecer no tempo da coisa nova que se chama Jesus Cristo. Ele é a nova aliança, Ele é o vinho novo, Ele é o novo testamento no meu sangue, Ele é o novo concerto, o novo pacto, uma coisa nova repousa sobre a pessoa de Jesus. Todos vocês que professam fé em Jesus estão debaixo dessa nuvem de adoção de filhos. Todos os que estão debaixo de Jesus Cristo recebem o Espírito do Pai que clama no seu íntimo: Abba, 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 Papa, Papa, Papa. Quem está debaixo da nuvem fica tão mal acostumado que começa a chamar Deus de Pai. E aí Jesus diz assim, é assim mesmo, quando orar, não ora falando Deus, ora falando
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você perde o costume de tratar Deus com tanta religiosidade, e aí chove mesmo, e chove mesmo. Aleluia. Para dar de beber ao meu povo. Quem é povo de Deus? Ao meu escolhido. Quem é o escolhido de Deus? Nome dele. Esse é o meu escolhido. Versículo 21, ele vai dar de beber ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Quem quer celebrar louvor, fica de pé. Vamos cantar louvores. Aleluia. Aleluia. Uma coisa nova. Uma coisa nova. Estás aqui, eu sinto sua presença, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, quebrando as prisões, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, transformando vidas, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando a sua graça, adoro a ti, adoro a ti. Canta o caminho. Em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Este é o único Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Aleluia. Estás aqui, uma coisa nova, tocando cada coração. Aleluia. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando teus milagres. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, sarando as feridas. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, é real sua presença. Adoro a ti, adoro a ti. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Declara isso. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Com mais fé, caminho. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Eu caminho, aleluia. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo o poder está em suas mãos. Ele é o Senhor. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo o poder
promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus, Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu, mais uma vez, declara Ele é Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este